VM Quiz número 60. Desta vez serão 50 perguntas de conhecimentos gerais. Concentre-se e boa sorte! Pergunta número 1. Qual personagem foi lançado primeiro? Popeye, Olivia Palito, Brutus ou foram lançados juntos? Resposta: Olivia Palito. Ela já existia desde 1919, ou seja, 10 anos antes de Popeye, que foi lançado em 1929. Pergunta número 2. Os irmãos Wright ficaram famosos por qual destas invenções? Avião, refrigerador, bicicleta ou televisão? Resposta: avião. Os Estados Unidos e muitos outros países não reconhecem Santos Dumont como inventor do avião. Pergunta número 3. O Canadá foi colonizado por franceses e holandeses, ingleses e espanhóis, holandeses e alemães ou ingleses e franceses? Resposta: ingleses e franceses. A colonização começou por volta do ano de 1600, quando ingleses e franceses travaram luta por território. Por isso que em algumas partes do Canadá se fala inglês e francês, outras só inglês e outras só francês. Pergunta número 4. Qual destas é uma raça de carneiros? Nelore, persa, merino ou duroc? Resposta: merino. Merino é uma raça de carneiros originária do sul de Portugal. Sua lã é tida como a mais nobre para uso em vestimentas e artigos de decoração. Pergunta número 5. Em qual estado brasileiro Jimmy Cliff morou? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro ou Bahia? Resposta: Bahia. Jimmy Cliff, cantor jamaicano, atualmente com 79 anos, com referência ao ano de 2023, morou por um período em Salvador. Tem uma filha de nome Nabia Bashir, nascida na Bahia e também cantora. Pergunta número 6. Quem escreveu Capitães da Areia? Cecília Meirelles, Jorge Amado, Érico Veríssimo ou Clarice Lispector? Resposta: Jorge Amado. É uma história sobre um grupo de menores abandonados que vivem pelas ruas de Salvador, Bahia. Pergunta número 7. Madre Teresa de Calcutá nasceu na Grécia, na Índia, na Macedônia ou na Turquia? Resposta: na Macedônia. Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979.
faleceu em 1997 e foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II. Pergunta número 8. Que personagem da história brasileira ficou conhecido como o Patriarca da Independência? Dom João VI, José Bonifácio, Tiradentes ou Dom Pedro I? Resposta: José Bonifácio. Passou a ser assim chamado por ter sido figura decisiva para a independência do Brasil. Pergunta número 9. Qual destes nomes não é de um país? Singapura, Mianmar, Sibéria ou Malásia? Resposta: Sibéria. A Sibéria é uma vasta província russa. Pergunta número 10. Qual foi a primeira fibra têxtil sintética produzida? Rayon, nylon, poliéster ou polipropileno? Resposta: nylon. O nylon foi sintetizado em 1935. Pergunta número 11. O imperador Hirohito reinou por 63 anos na China, nas Filipinas, no Japão ou na Indochina? Resposta: Japão. Ele morreu em 1989 e foi substituído por seu filho Akihito, que reinou até 2019. Pergunta número 12. Por quantos anos Guanabara foi um estado brasileiro? 5, 10, 15 ou 20? Resposta: 15 anos. A Guanabara foi um estado do Brasil de 1960, ano da mudança da capital para Brasília, a 1975. O estado da Guanabara existiu no território correspondente à atual localização do município do Rio de Janeiro. Pergunta número 13. A marca Adams, no passado, era famosa pela produção de remédios, de goma de mascar, de sorvetes ou de detergente? Resposta: goma de mascar. A Adams é responsável pelo uso, até hoje, da palavra chiclete, a qual popularmente virou sinônimo de goma de mascar, mesmo sendo produzida por outra fábrica. Pergunta número 14. Sistema político, econômico e social em que os trabalhadores eram servos de um grande proprietário rural. Socialismo, capitalismo, feudalismo ou economia mista? Resposta: feudalismo. Esse sistema foi predominante na Europa durante toda a Idade Média.
Pergunta número 15. Dallas, cidade em que Kennedy foi assassinado, fica no estado do Colorado, do Texas, da Pensilvânia ou da Flórida? Resposta: fica no Texas. Dallas é uma cidade ao norte do Texas e tem cerca de 1.400.000 habitantes. Dados de 2020. Pergunta número 16. Prólogo é o mesmo que prefácio, epílogo, desfecho ou introdução? Resposta: introdução. As palavras prólogo e prefácio às vezes podem ser confundidas como tendo o mesmo sentido. Na verdade, prólogo é a parte da história que inicia a narrativa, e prefácio é uma nota do autor ou de um convidado seu que explica o conteúdo do livro e ou emite sua opinião. Pergunta número 17. Segundo a Bíblia, Jetro era pai de Moisés, irmão, sogro ou filho? Resposta: sogro. A única esposa de Moisés, Zípora, era uma das filhas de Jetro. Pergunta número 18. Qual foi o último país da América do Sul a declarar sua independência? Uruguai, Suriname, Brasil ou Bolívia? Resposta: Suriname. O Suriname se tornou independente em 1975. Seu nome antes era Guiana Holandesa. Pergunta número 19. Olhai os lírios do campo é um livro de Marta Medeiros, Lia Luft, Érico Veríssimo ou Guimarães Rosa? Resposta: Érico Veríssimo. Livro lançado em 1938, conta a história de um homem dividido entre o amor e a ambição. O título é baseado em um trecho bíblico, o Sermão da Montanha. Pergunta número 20. Na língua portuguesa, redundância é o mesmo que eufemismo, metáfora, hipérbole ou pleonasmo? Teste e exercite sua memória visitando meu novo canal. Instrutivo e divertido. Link no final deste vídeo. Resposta: pleonasmo. Exemplos de redundância ou pleonasmo: entrar para dentro, subir para cima, sair para fora, descer para baixo. Essas redundâncias geralmente ocorrem em linguagem oral. Número 21. Onde fica o Museu do Prado? Buenos Aires, Madrid, Miami ou Paris?
Resposta: Madrid. O Museu do Prado, fundado em 1819, é o mais importante museu da Espanha e um dos mais importantes do mundo. Pergunta número 22. Antes de tornar-se independente, o Uruguai era conhecido como República Uruguaia, República do Piratini, República da Cisplatina ou República do Extremo Sul? Resposta: República da Cisplatina. Pertenceu ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Tornou-se independente como República Oriental do Uruguai pelo Tratado de Montevidéu em 1828. Pergunta número 23. Deus, no Antigo Egito, a quem era atribuído o trabalho de julgar os mortos? Amon, Set, Ra ou Osíris? Resposta: Osíris. Também era o deus da agricultura. Pergunta número 24. Qual é o lanche favorito do Dudu, amigo do Popeye? Cachorro-quente, torta de maçã, hambúrguer ou bacon com ovos? Resposta: hambúrguer. Dudu sempre pede dinheiro emprestado para comprar hambúrguer com a promessa de devolver na próxima terça-feira. Pergunta número 25. Que personagem da mitologia grega tornou-se o símbolo da vaidade? Ártemis, Narciso, Hércules ou Belerofonte? Resposta: Narciso. Narciso teria vida longa se nunca visse seu próprio rosto. Depois de sua morte, Afrodite o transformou numa flor, Narciso. Pergunta número 26. Como é o nome do cachorro do Cebolinha? Pelinho, Pipoca, Floquinho ou Felpudo? Resposta: Floquinho. Pergunta número 27. Qual é o nome oficial de Bariloche? São José de Bariloche, Bariloche de la Sierra, Puerto de Bariloche ou San Carlos de Bariloche? Resposta: San Carlos de Bariloche. Bariloche é uma cidade turística que pertence à Argentina e fica na região da Patagônia. Pergunta número 28. Com qual fruta o cupuaçu mais se parece? Morango, uva, cacau ou banana? Resposta: cacau. O cupuaçu é um fruto típico da Amazônia e vem de uma árvore de família próxima ao cacaueiro.
Pergunta número 29. A frase vim, vi e venci foi supostamente dita por Alexandre Magno, Júlio César, Napoleão Bonaparte ou Simão Bolívar? Resposta: Júlio César. Foi uma mensagem que César teria enviado ao Senado romano para descrever sua vitória sobre Farnese II. Pergunta número 30. Quantos tipos de armas são usados no esgrima? 1, 3, 5 ou 7? Resposta: 3. Espada, florete e sabre, que representam os antigos armamentos usados em combate. Pergunta número 31. Harakiri é uma forma de cumprimento, suicídio, despedida ou comunicação? Resposta: suicídio. Ritual japonês que era praticado por nobres e guerreiros. O suicida rasgava o próprio ventre com um sabre ou uma faca. Houve uma tendência a abolir esse costume, mas nunca o abandonaram completamente. Pergunta número 32. Qual era o nome da primeira esposa de Napoleão Bonaparte? Désirée, Dominique, Sophie ou Joséphine? Resposta: Joséphine. Ao casar com Napoleão, Joséphine tornou-se imperatriz dos franceses de 1804 a 1810. Pergunta número 33. Qual cor de bola no jogo de sinuca você não deve deixar cair na caçapa? Branca, preta, vermelha ou azul? Resposta: branca. A bola branca é usada para impulsionar as outras para as caçapas. O jogador que colocar a sua bola branca na caçapa dará direito ao adversário de colocar uma das dele na caçapa e assim marcar pontos. Pergunta número 34. Qual desses monumentos foi construído em comemoração ao quarto centenário de São Paulo? Obelisco Mausoléu aos Heróis, Monumento à Independência, Monumento a Pedro Álvares Cabral ou Monumento às Bandeiras? Resposta: Monumento às Bandeiras. Pergunta número 35. O que é mirra, um dos presentes que Jesus ganhou ao nascer? Óleo, agasalho, joia ou escapulário? Resposta: óleo. Mirra é uma planta medicinal. Como o óleo era usado nos embalsamamentos, o presente teria sido um símbolo
que representaria o sacrifício e a ressurreição de Jesus, conforme já estava previsto. Mas há também a ideia de que, sendo um produto medicinal, pudesse ser útil aos pais de Jesus. Pergunta número 36. Em uma CPI, qual dos poderes exerce uma função fiscalizadora? Judiciário, executivo ou legislativo? Resposta: legislativo. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Pergunta número 37. A gíria Caxias, para quem é muito dedicado a algum projeto ou estudo, tem origem na cidade de Duque de Caxias, na cidade de Caxias do Sul, no militar Duque de Caxias ou em um programa de TV? Resposta: no militar Duque de Caxias. Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, era muito leal ao imperador e também pessoa de temperamento equilibrado e grande dedicação em qualquer empreendimento. Pergunta número 38. O bacilo de Koch é o agente causador da tuberculose, coqueluche, catapora ou pneumonia? Resposta: tuberculose. A tuberculose é contagiosa e é transmitida por meio de gotículas que saem da boca e do nariz da pessoa infectada. Pergunta número 39. Qual é o maior país do mundo em extensão territorial? Canadá, China, Rússia ou Estados Unidos? Resposta: Rússia. Primeiro, Rússia, com 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Segundo vem Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos. E quinto, Brasil. Pergunta número 40. Pince-nez é um tipo de saia, óculos, pulseira ou calças? Resposta: óculos. Foram usados até o início do século XX. Eram óculos sem hastes apoiados em cima do nariz. Pergunta número 41. A antiga Abissínia é a atual Nigéria, Somália, Etiópia ou Argélia? Resposta: Etiópia. A Etiópia fica na África e sua capital é Addis Abeba. Pergunta número 42. Ortodoxo é aquele que não cumpre normas, é aquele que cumpre normas fielmente, é aquele que cria normas ou aquele que crê em tudo que ouve?
Resposta: é aquele que cumpre normas fielmente. Exemplo: judeus ortodoxos são aqueles que cumprem as leis judaicas à risca e rejeitam inovações na religião, bem como modernidades em geral. Pergunta número 43. Que presidente brasileiro fazia referência às forças ocultas? Fernando Collor, José Sarney, Jânio Quadros ou Itamar Franco? Resposta: Jânio Quadros. Quando renunciou ao cargo de presidente, ele alegou que forças ocultas o obrigaram a fazê-lo, mas nunca ficou esclarecido que forças eram essas. Pergunta número 44. O mapa que representa as fronteiras entre países e divisões internas entre estados é chamado de mapa demográfico, mapa político, mapa histórico ou mapa econômico? Resposta: mapa político. Pergunta número 45. Há algo de podre no reino da Dinamarca é uma expressão que foi usada na peça Hamlet, Romeu e Julieta, A Megera Domada ou Macbeth? Resposta: Hamlet. Hamlet é de William Shakespeare, assim como as outras obras constantes nas opções. Pergunta número 46. Quem era o técnico da seleção quando o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol? Parreira, Zagallo, Felipão ou Tele Santana? Resposta: Felipão. O Brasil foi pentacampeão de futebol em 2002. Pergunta número 47. Que animal ilustra a cédula de R$ 20? Garça, tartaruga, onça pintada ou mico-leão dourado? Resposta: mico-leão dourado. Onça pintada R$ 50, garça R$ 5, tartaruga R$ 2. Pergunta número 48. Tiririca é uma árvore, um inseto, uma erva daninha ou uma ave? Resposta: tiririca é uma erva daninha. A tiririca tem raízes profundas e as batatinhas ficam na ponta das raízes. Por isso que, ao capinar, é preciso cavar fundo para arrancar a batatinha e evitar que brote novamente. Pergunta número 49. De onde vem a expressão etc? Do francês, do latim, do tupi-guarani ou do inglês? Resposta: do latim. Etc, por extenso, et cetera, significa e outras coisas mais.
Pergunta número 50. Qual era a principal utilidade do pau-brasil que os exploradores levavam para a Europa? Construir casas, para remédio, servia como corante ou para fabricar móveis? Resposta: servia como corante. Na Europa era usado para tingir tecidos. Bem, espero que você tenha se divertido e aproveitado o teste. Muito obrigado e até o próximo teste. E não esqueça de fazer a sua inscrição.